Toda empresa familiar chega um momento que tem que decidir: continuar como sempre foi ou buscar o crescimento, se profissionalizar. Estaremos aqui hoje no nosso código de gestão, trazendo uma empresa, uma indústria cearense com mais de 30 anos, referência em materiais elétricos norte e nordeste. Vamos desvendar aí, abrir a caixa preta da Romase. Estou trazendo aqui hoje, gente, para vocês, a Alana Cunha, COO, diretora industrial. A gente vai conversar aqui sobre liderança feminina na indústria. Inclusive, poucas empresas no Brasil e no Ceará têm uma liderança com tanto resultado de indústria como a Alana aí na Romase. Então eu queria aqui ser Alana, bem-vinda, tá? É uma honra estar aqui com você, obrigado por aceitar o nosso convite. E eu queria que você apresentasse para o público, né, quem é a Alana, né, como é que você chegou até aqui nesse momento no nosso código de gestão. E daqui a pouco fala um pouco mais da Romase, mas começa falando de você mesmo, quem é você, como é que Certo. estamos na Romase. Primeiramente, Bruno, queria agradecer o convite seu e da Gomes de Matos. Isso aí é um super reconhecimento do meu trabalho. Muito bacana você ter ido lá na fábrica, ter visto um pouco do que a gente está fazendo lá, do que eu estou fazendo, junto com a equipe, e ter me convidado para estar aqui hoje contando um pouquinho para o pessoal. Então, cara, isso aí é um reconhecimento assim fantástico. Muito obrigada de verdade. Eu espero poder contribuir, aí trazer alguns insights para a galera que está assistindo em casa. E é isso. Tá ótimo, vamos lá. Bom, eu vou começando da sua história, né. O pessoal que tá vindo assim, vê uma pessoa assim, tão jovial, tão assim, acha que é muito nova, né, nem vamos falar a tua idade, logicamente não. Mas assim, como você me disse, tá um pouco no bastidor, né, algumas discriminações não dentro da fábrica, mas fora. Mas vamos começar de certa forma, como é que começou de fato na Romase? Você entrou lá fazendo o quê? Como é que Certo. foi o teu início lá? Bem, a minha história na Romase é bem longa, certo? Eu já tenho 11 anos, de Romase, e eu entrei na indústria de uma forma bem aleatória, certo? Eu nunca pensei em trabalhar na indústria. Para quem não conhece, a Romase é uma empresa, como você bem apresentou, é uma indústria cearense de materiais elétricos, empresa familiar, certo? Hoje a gente já tem atuação em todo o Brasil. E eu entrei na Romase, a pedido do Rodrigo, que é a segunda geração da empresa, que é meu marido. Logo depois que a gente casou, estava ali mais ou menos com 1 ano de casado, eu era de outra área, área da saúde, estudante de enfermagem. Ele me convidou para fazer parte do projeto da família. Ele estava bem naquele momento difícil, eh, começando a assumir mais o negócio, e para ele era uma carga muito pesada, porque ele é o único filho ainda que está no negócio, e eu acho que ele queria alguém para compartilhar com ele ali o e além de tudo era o projeto da família, né, então ele veio: "Alana, tu precisa me ajudar, o projeto é da família, vamos e tudo", e eu fui, despretensiosamente, para aprender, porque eu realmente não entendia absolutamente nada de gestão. E aí eu entrei na Romase em cargo operacional, era assistente de recursos humanos. E quando eu entrei na Romase, sempre fui uma pessoa que gostei muito de aprender, de estudar, e aí eu fui procurar me capacitar, certo, para a função e comecei a estudar, me formei em gestão de recursos humanos, depois fiz algumas 2 pós-graduações, uma em gestão empresarial e uma mais recente em qualidade e gestão da produção. Só que vamos lá, comecei no RH, certo? E aí foram alguns anos de trabalho operacional, aprendendo. Tive muita sorte, inclusive a Gomes de Matos fez total diferença, assim, na minha trajetória profissional, acho que você nem sabe disso, mas Não. naquela época a gente estava passando por uma consultoria da Gomes de Matos e eu eh, pude aprender muito com os consultores. Inclusive eu fiz o curso de Escola de Que Consultores, que me deu legal, uma visão ampla do negócio já naquela época. olha só. Então, assim, a Gomes de Matos me ajudou bastante nisso. Eu lembro que eu peguei sabe aquele livro da consultoria que vocês deixam no Sim, final? Eu o peguei o book manual, o do projeto, book, é. isso, eu peguei aquele book do projeto e estudei o book todo da Romase, entendeu? Eu acho até hoje eu tenho esse book lá. E assim, fui me desenvolvendo. Logo com 1 ano e meio, eu já estava à frente do setor como coordenadora de recursos humanos e comecei a assumir também a parte de planejamento estratégico.
Essa parte de planejamento estratégico foi, digamos, a primeira virada de chave que eu tive, porque eu já estava na área de recursos humanos, onde eu tinha que conhecer das outras áreas, porque tu concorda comigo que para eu contratar uma pessoa para um setor técnico, tipo de ferramentaria, eu preciso entender o que a ferramentaria Aham, faz. claro. Eu preciso entender o minimamente ali as funções da pessoa. Sim. Então você acaba entrando ali na operação. E quando eu assumi essa parte de planejamento estratégico, foi mais, digamos assim, mais preciso ainda, porque eu comecei a acompanhar as atividades dos gestores das áreas, tu tá entendendo? Claro. E aí eu entrava lá para entender se ele tinha feito, se ele não tinha feito, qual tinha sido o gap e o prazo, e aí isso me deu uma visão ampla do negócio, 100%. Tive uma história aí de 6 anos à frente do RH e nessa parte administrativa, até que em 2021, pós-pandemia, na verdade 2022, eu fui para o setor industrial e aí começou uma nova fase da história. Ah, que legal. Alana, ó, eu vou falar aqui minhas opiniões, assim, quando eu pude conhecer a tua operação lá, né, uma das coisas com que eu fiquei, assim, achei de alto nível, foi o controle de indicadores técnicos, né, muita indústria grande que ainda não tem aquele nível. E quando eu vi aquela profundidade, aquele tipo de controle tranquilo, não tinha nada de microgerenciamento de certa forma, mas sim algo que traria uma estrutura muito forte de controle e gestão, aí eu entendi que a Romase já tinha passado alguns níveis ali de ciclo de famílias, né. E aí, assim, gente, COO, quem não conhece, né, é o Chief Operation Officer, né, que é um cargo abaixo do CEO, digamos assim. Eu tive a oportunidade de ser CEO e gente, não é para qualquer um, entendeu, porque você sai da função direção industrial, que você tem lá um ciclo diário da indústria, indústria é todo dia, né, indústria não é Sim. mês nem ano. E tu vai ver o negócio, e tu vai tomar conta do negócio, né. Se falta caixa, se falta matéria-prima, se falta gente, se falta energia elétrica, se vem fiscalização, se vem o que for, além de suportar as ausências do CEO quando acontece, né. Então, queria te perguntar, Alana, qual foi o momento na tua carreira que tu entendeu assim: "Não estou mais gerenciando, estou construindo um futuro", né, porque quando você sai de uma direção é uma coisa muito varia muito por indústrias e empresas, né, mas quando você sai de um rito de gestão, tu já tinha esse controle quando eu te conheci ano passado, ali em novembro, acredito que a gente se viu, né, mas, quando você passa a fazer realmente, assim, decisões que moldam o futuro, né, qual foi essa virada de chave aí? Cara, eu acho que eu tive essa virada de chave quando eu comecei a perceber que eu estava participando de decisões que não era só para resolver o problema ali do mês. Ah, tem que bater uma meta. Quando eu comecei a tomar decisões que iam impactar no futuro da empresa. Ah, é um investimento, é um projeto a longo prazo, é uma melhoria pensando no futuro. Então eu acho que foi essa virada de chave aí. Eu entendo que teus desafios são muito maiores do que só a operação industrial, né, e do negócio agora junto com o Rodrigo. O Rodrigo é um cara também que eu pude conhecer, sou muito fã do Rodrigo, é um realmente líder, assim, de longe, você vê que ele é um grande líder que carrega toda o negócio, e o seu Marcos também, né. Mas assim, eu acredito muito que o teu resultado, trabalho, o crescimento da Romaz que a gente vê, que a gente quer de consultoria sabe o que está acontecendo lá dentro, pelo resultado do negócio, né. Eu imagino que alguns desafios e que todo mundo tá querendo saber disso, né. O fato de ser mulher, né, de ser mulher, também de fazer parte da família, né, deve ter passado por algumas situações de descrédito, de dúvidas, né, de desreconhecimento. Então eu queria perguntar, assim, quais foram os maiores desafios que você enfrentou, né, nessa questão de ser uma mulher num ambiente masculino, de certa forma, estatisticamente falando. Não é sobre política, não é sobre é sobre momentos, questões mesmo culturais do nosso país, né. Como é que você o que que você teve de dificuldade nesse processo de crescimento na Romase, como mulher, né? Assim, Bruno, sendo muito sincera contigo, o fato de eu ser mulher eu não sinto como uma barreira, certo? Não com os colaboradores internos,
nunca tive problema. Hoje eu sento em mesa para discutir resultado, só eu de mulher e 100% homem, principalmente na área industrial. Na área administrativa tem outras mulheres e tudo, mas na área industrial sou eu e 10 homens, Aham. entendeu? E assim, as pessoas sabem da minha trajetória dentro da empresa, elas sabem o que eu venho implementando, então elas respeitam a minha história. E quem é novato, logo que chega, que vê tudo, também respeita. Agora, eu já senti, algum descrédito por parte de pessoas de fora mesmo da empresa. Porque, de fato, a pessoa me vê, eu sou nora do fundador, sou esposa do CEO, é super normal, entendeu? Que a pessoa pense que eu estou ocupando a posição, porque eu sou da família ou porque me colocaram lá. Mas, assim, quando a pessoa percebe que eu entendo do assunto, quando a pessoa entra na operação, que vê o que eu estou implementando, aí a pessoa rapidamente muda a visão. Então, assim, eu lido muito bem com isso, certo? Eu não vou te dizer: "Ah, eu senti que tive algum problema de rejeição", não. Existe aquele primeiro impacto, mas logo é quebrado e a pessoa logo passa a respeitar, entendeu? Interessante falar, porque assim, a gente, vê poucas mulheres no mercado assumindo esse nível de liderança, né. E aí eu acredito muito que foi a ver com o teu resultado. Então, é aquele momento que a empresa começa a se profissionalizar, né, começa a crescer um pouco, e aí eu te pergunto assim, você teve, assim, teve algum grande mito com os teus fornecedores? Teve algum um momento ali que você teve que fazer diferente para ser acreditada, ou era com o tempo mesmo que vinha as coisas? Cara, eu acho que a base de tudo é você ter conhecimento, certo? Eu sempre fui uma pessoa inconformada e assim, até pelo fato de eu ser esposa do Rodrigo e nora do Marcos, e é uma coisa minha, eu sempre busco a excelência, certo? Então, essa minha busca pela excelência, e na posição que eu tô, eu tinha que ser excelente sempre, para não dar margem para dizerem que eu estava ocupando um cargo, alguma coisa por algum outro motivo que Indicação, não fosse o meu trabalho. perfeito, excelente. Então eu acho que essa busca, o conhecimento, ele, assim, não deixa margem para pessoas duvidarem do teu trabalho, entendeu. Então é isso, é buscar o conhecimento sempre e se especializar no que você está fazendo. Eu fiz esse convite para você imaginando que eu tenho muitas amigas aí de melhoria contínua, muitas analistas mulheres, e eu até busco mais mulheres na área da indústria, porque tem um olhar diferente, né. O homem realmente é muito um foco de rotinas, padrões, né. A mulher e eu vi o teu trabalho como gestora lá com os números, né, fazer uma análise melhor. No dia a dia, na correria, você fica s pressão de resultado, então você acaba naturalmente você assim, nós, né, focando em fazer o primeiro que tem que ser resolvido, faz o Pareto ali, ataca logo os primeiros, né. Quando eu vi a tua sensibilidade em dominância sobre os números do negócio, não só a empresa do negócio, aí eu vi esse diferencial. Eu queria te perguntar, tu teria algum conselho para as jovens engenheiras que estão estudando, que estão querendo entrar na indústria, né, você trilhou um caminho, você me falou, tem 11 anos de Romasa, tá falando aqui que você fez um doutorado em Romasa, né, então é o tempo de estudo ali, mas assim, tem muita engenheira que está se formando ou está formada, está na indústria. O que é que você recomenda para ela, né, para tentar furar essa bolha, né, do ambiente masculino? Assim, o que eu poderia dizer é que estude muito, trabalhe mais do que a média sempre, pelo fato de ser mulher, realmente, a gente precisa se esforçar mais, estudar mais, a gente tem que se provar mais. E não desista, se é o seu sonho, se é o lugar que você se enxerga trabalhando. Não era o meu sonho, mas hoje quem me pergunta: "Ah, o que é que tu faria se tu não estivesse na Romada?", eu digo: "Eu teria uma indústria", porque é apaixonante, realmente você vê a transformação ali acontecendo. Mas é isso, eu diria para estudar muito, não desistir e estudar IA. IA, IA, sim, é verdade. Gente, eu vou captar aqui o que a Lana falou, né, trabalhar mais do que a média, estudar mais que a média. isso, E aí não é sobre mulher e homem, né, é sobre paixão, sobre isso. propósito, né. Propósito. Né, a Lana é apaixonada pela Arrumar, você chega lá, junto com o Rodrigo ali, chega contagia, é bem interessante. Mas falando de fábrica que é apaixonante, para mim também eu queria entrar um pouco na nossa fábrica, nossa operação lá, tá. Quando tu assumiu lá a liderança, né, qual foi o teu primeiro diagnóstico? O que é que tu enxergou dentro da operação? "Para isso aqui eu tenho que olhar agora, assim, eu não posso esperar". Certo. Assim, para eu
falar sobre meu primeiro diagnóstico na liderança, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória dentro do industrial da Romase, Perfeito, certo? excelente. Porque quando eu fui para o industrial da Romase, eu não fui para um cargo de liderança. Isso é um ponto da minha trajetória que, assim, é até uma dica que eu dou para quem tem empresa familiar que está trazendo os filhos para o negócio, para não colocar eles logo em cargo de gerência, de supervisão, não, coloca ele para fazer o operacional, porque isso foi o que me fez, tanto na minha história como na do Rodrigo também, porque a minha história e a do Rodrigo são bem parecidas. Ele tem muito mais tempo que eu de Romase, mas ele também começou com a mão na massa, entendeu? Então, assim, quando eu fui para o industrial, eu não fui para cargo de liderança, eu fui resolver um problema. A gente tinha um problema e o Rodrigo falou assim, o Rodrigo já estava não estava ainda na posição de CEO, mas já estava ali à frente do negócio, tomando decisões estratégicas. Ele disse: "Alana, a gente está sem crescer, a gente teve prejuízo no último ano e a gente tem um problema para resolver. O nosso CPV, que é o custo do produto vendido, está muito alto. Tu tem que me ajudar a resolver isso". E assim, ele diz que eu tenho uma habilidade de negociação, eu nem achava que eu tinha, mas eu fui ajudar, né, porque eu estava no negócio e já dominava muitas áreas do negócio. Eu disse: "Rodrigo, beleza, eu vou tentar", mas não entendia de resina, não entendia de matéria-prima, não entendia. Eu entendia do processo como um todo, tinha a visão macro, mas não tinha, a vivência ali do chão de fábrica da operação do industrial. Aham. E aí eu fui com esse objetivo de reduzir o CPV, fazer a empresa dar lucro. E assim, a gente começou um trabalho, minha primeira atividade foi pegar um avião e ir pra São Paulo, desenvolver fornecedor, desenvolver canal de importação direta de resina. E aí fiz um trabalho, assim, que em 6 meses a gente começou a ter um resultado absurdo, a gente conseguiu diminuir o CPV em mais de 30%, acumulado até hoje, certo? De quando a gente começou lá. Então assim, é isso aí, essa parte operacional me deu eu passei praticamente 2 anos fazendo isso, certo, até eu assumir um cargo realmente de liderança do industrial. Isso aí me deu muito conhecimento do core do negócio, né, eu aprendi tudo, aprendi o processamento Então todo, a você cadeia aprendeu completa. mais do que estavam lá na Isso, operação. isso. Aprendi mais do que os que estavam lá na operação. E aí, dominando todo o processo, veio o convite para que eu assumisse a área de supply. Que legal. E aí, foi quando eu comecei a ter uma posição de liderança e, de fato, comecei a ter uma equipe e a ter comandos ali, porque até então era supply era eu comigo mesmo, tinha um analista ali um assistente de compras, e eu não tinha decisão estratégica sobre o todo do negócio. Eu comecei a ter decisões mais estratégicas quando eu fui para a parte realmente de supply, gerente de supply. E aí, qual foi meu primeiro diagnóstico que você perguntou? Aí agora eu vou responder a pergunta. Legal. Primeiro diagnóstico, Bruno, quando eu cheguei, assim, que foi para eu assumir uma posição de decisão, de gestão, eu olhei para a empresa e eu disse: "Cara, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é saber identificar os gargalos, saber quais são os problemas da nossa operação, por que que a gente não produz mais, por que que a gente não produz melhor, qual é a nossa produtividade". E aí eu esbarrei no problema de dados, eu não tinha dados. E cara, eu sou uma pessoa super analítica, para mim 2 mais 2 é igual a 4, eu preciso ali dos dados, Conferir, eu né. preciso conferir, eu preciso do controle. E aí eu comecei um movimento lá na Romase de realmente implementar, de digitalizar a empresa, né, para a gente conseguir ter dados, porque na minha visão de gestão, os dados é o que sustenta as melhores decisões. Sem dados eu estou cega, Perfeito. eu não consigo tomar decisão, eu não sei qual é o problema. E aí, a gente estava passando por uma transição de RP, a gente estava saindo de um RP e indo para o SAP. Quando eu falo isso, todo mundo fala: "Vixe", Vixe, porque é dor de cabeça. E eu peguei justamente a empresa nesse cenário, com o SAP. vixe não por causa do SAP, É, assim, porque a transição é uma coisa isso, difícil. porque é uma transição é muito difícil, é SAP Ave Maria. Hoje, obrigado por a gente ter escolhido o SAP e a gente tá bem com o SAP, mas durante ali um ano foi Uma loucura. apanhando, entendeu? Foi uma loucura, fazendo coisas na mão, coisas que antes a gente já tinha o BI, a gente perdeu tudo. Então eu assumi nesse contexto, então eu estava cega.
E aí eu passei um ano realmente estruturando isso. O SAP ficou mais consolidado e a gente começou a ter e agora vamos olhar para o chão de fábrica, vamos medir o chão de fábrica, vamos ver como é que está a nossa produtividade. E aí esbarrei no segundo problema, que era a gente já tinha tido um gasto absurdo com o sistema e eu não tinha, orçamento para comprar um outro sistema que ia custar aí R$ 300.000, a gente ainda investindo ali no SAP. Ah, E aí eu fui atrás de estudar e consegui, com IA começar a desenvolver algumas coisas. Nesse meio tempo a gente ampliou nossa TI, e eu com conhecimento do processo, juntamente, claro, com a equipe e com pessoas de TI capacitadas, a gente começou a desenvolver muita coisa, personalizada para o nosso negócio. E aí foi quando você foi lá na fábrica em novembro, a gente já estava com 6 meses desse processo. eu lembro. Isso. E aí a gente já estava com 6 meses, já estava com o processo bem maduro, e hoje a gente tem indicadores em tempo real praticamente de tudo, a gente eliminou quase todos os papéis da operação. Hoje nosso chão de fábrica é 100% digitalizado, a gente consegue ter o OE em tempo real, Que legal. a gente consegue fazer acompanhamento das ordens de serviço, como todo da manutenção, saber todo o timeline ali daquela ordem de serviço, desde quando foi aberto, quem foram os colaboradores que trabalharam naquela ordem, até a avaliação da pessoa que abriu a ordem de serviço, a gente consegue monitorar. Olha, gente, eu sou apaixonado por IA, aliás, eu fui professor de Excel, inclusive VBA, e eu gosto do Excel porque a visão matricial né, a gente visualiza as coisas melhores ali. Porém, abandonei Excel porque, gente, na Gomes de Massa temos uma empresa que é a Verteri AI, é nosso parceiro Cristiano Oliveira, ele é projetos de AI é com ele, eu gosto muito disso. Mas foi lá na Alana que eu vi um sistema funcionando numa fábrica, eu ainda hoje eu não consegui fazer na minha vida. Eu faço hoje em dia vários sistemas internos, assim, com esses IAs mais modernas, assim, mas foi muito interessante já ver o OE lá funcionando, com apontamentos simples, né, rápidos ali, fáceis de serem geridos. Pessoal, falando sobre isso, tá, eu queria aqui deixar aqui um recado, uma vez um convite muito especial. Acredito que vai ser o maior evento da história da Gomes de Matos em relação à gestão. Nós temos anualmente o nosso Fórum Novo Mercado, vai acontecer dia 22, 23, 24 de setembro. Aproveitem, os lotes, estão acabando já o primeiro, se não me engano, mas vocês podem vir hoje nesse QR Code aqui, entrar em contato, comprar teus ingressos aí no preço promocional para hoje, tá. Tem sido, ano após ano, o maior evento de gestão do Norte Nordeste. Vocês podem ver as confirmações, o que eu mais falo aqui de impacto é o Salib Neto, ele vai estar vindo hoje, ele está vindo nesse evento de setembro aí, como o maior encontro aqui no Nordeste. Então, entra aí no link, clica aí puxa o QR Code no celular, ou então entra no link aí e entre em contato com a gente para não perder o teu ingresso numa promoção, tá bom? Pessoal, a Lana falou aqui muito sobre o início dela na parte de supply, até falei com ela um pouco antes aqui. E eu queria falar um pouco nesse contexto. A gente está na crise aí econômica mundial que está impactando muitas indústrias brasileiras, cearenses principalmente. Toda a parte de polímero que tem a ver com petróleo está sofrendo aí uma inflação descomunal, né? A gente, tem produtos aí que a indústria brasileira compra, está passando de 100% de aumento, né? E o quão importante é o investimento na inteligência de supply, né? O supply chain, né? Que aí existe ainda muita mística sobre isso. Tem muita gente que tem essa especialização na área de logística, na área de PCP, na área de suprimentos, mas é o ciclo supply, né. A indústria ela é posta, ela é fixa no ambiente regional, então tem as leis regionais, tem os impostos regionais. Eu tenho indicado a muitas indústrias aí que estão investindo em gestão, que precisa ter uma gestão executiva na área de supply, né. Parar da gente ser amador e só comprador e fazer parcerias internacionais, né, é um contexto já virar internacional. E aí eu queria entender com a Lana, que eu vejo muito isso nas empresas que estão migrando da empresa familiar para um mais profissional, né. Porque o fornecedor, geralmente, ele tem uma relação íntima com os fundadores.
no começo você está no começo do negócio, você está criando esse relacionamento para que o negócio se mantenha, né, se perpetue. E aí acontece de relacionamentos terem que ser quebrados, porque ele, de certa forma, impacta no crescimento. Você quer melhorar a qualidade, você quer escalar o tua produção, independe de volumes dos teus fornecedores. E como tu tem uma relação já de confiança por anos, então é esse gap, né, esse momento você transiciona do amador, não do amador, mas da empresa mais familiar ali, que tem os processos mais antigos, né, e passa a ser profissional, você quebra alguns paradigmas, né. Aí eu queria perguntar, Alana, como é que foi a tua experiência? Como tem sido isso, tá? E não é, gente, sobre pessoas, sobre famílias, mas sim esse momento de transição do profissional do negócio, né? De eu parar de ser o supply chain que só compra, que abre pedido e compra, que estoca, ainda mais no Ceará que precisa estocar, que a gente não tem uma rede logística grande, mas aquele que ser estratégico, né? Você disse que começou, é interessante, você não começou no chão de fábrica, você começou no supply, com os fornecedores, né? Como é que foi essa transição para uma Romase mais profissional no supply? Bruno, eu até deixo isso como um forte conselho para todo mundo que tem qualquer tipo de negócio, não só a indústria. Olhem para o setor de suprimentos de vocês como com um olhar estratégico, porque, cara, se eu fosse escolher um fator que fez a virada de chave da Romase, do crescimento da Romase nesse pós-pandemia, eu diria que foi o setor de suprimentos. A partir do momento que você compra melhor, você acaba que fica com mais margem para trabalhar e fazer os investimentos que você precisa no seu negócio, certo? E para a indústria isso é muito importante. Indústria precisa ter margem. Por quê? Porque o investimento da indústria, a gente vai comprar uma máquina é R$ 1.000.000. Eu não preciso comprar uma máquina no ano, eu preciso comprar 5 máquinas, eu preciso comprar várias máquinas, eu preciso investir em estoque, eu preciso investir em infraestrutura. Então, assim, a indústria, para ela se sustentar, ela precisa ter uma margem boa, entendeu? Então eu diria que a virada de chave para o crescimento da Romase foi o nosso olhar estratégico para a gestão de supply, como você bem colocou. Muitas vezes a empresa leva isso, uma empresa familiar leva isso, porque é o dono mesmo que compra, ele já tem os amigos, que ele começou lá atrás do negócio, e ele sempre compra desses amigos, ou então coloca um comprador para tirar pedido. Um tirador de pedido que só faz repor o estoque daquele mesmo fornecedor sempre, não faz uma busca ativa por fornecedores. E, cara, isso é o que faz a diferença. Você tem que estar diariamente olhando para isso, você tem que estar diariamente tentando desenvolver novos canais, entendeu? Porque no final, como eu comecei falando, é isso que vai te dar a margem que você precisa para fazer o teu negócio crescer. Depois que a gente começou a ter essa visão mais estratégica, começou a sobrar mais dinheiro para a gente poder expandir comercialmente. A gente não conseguia entrar em clientes, porque não tinha um preço competitivo, entendeu. Então, a partir do momento que a gente comprou melhor, que a gente estruturou nosso supply, a gente conseguiu crescer. Olha, eu estava falando contigo, né, há pouco tempo, melhoria contínua é necessário para qualquer cultura de negócio, de indústria principalmente, né. Você tem que todo dia ser melhor, isso aí já é padrão, não é mais algo novo, né. E todo mundo traz o modelo Toyota como padrão, que é a empresa que mais evoluiu no melhoria contínua, né, digamos assim. E ela traz o conceito just in time, né, aí eu chamo muito que é utopia, implantar just in time em médias empresas. Porque o que fez a Toyota implantar o just in time de fato, foi implantar a metodologia dela nos fornecedores. Isso foi muito bem colocado. Você vê, eu falo isso porque eu vi, né, lá em Sorocaba, a fábrica de pneus ali fica ao 1 quilômetro menos do que Uhum. necessário for. E ele não tem nem embalagem, ele já vem da própria fornecedora direto, dentro de uma gaiola, de um dispositivo que conecta na máquina, que monta o carro, né. Então você encurtar esse processo te dá um ganho de previsibilidade enorme na tua operação. É como se você tivesse todos os fornecedores ao teu redor Isso. e tivesse o mesmo tact time, o mesmo modelo de gestão ali implantado no conjunto. Esse é o just in time, né. Então, sendo muito responsável, com as médias indústrias, ainda mais no Brasil que tem uns gaps grandes de logística, a gente não pode implantar o just in time sem antes olhar os fornecedores. Então é por isso que a gente fala que é estratégico, né, Lana, porque espera que o fornecedor espera que o supply chain atue com contratos, com assinaturas, Sim. né, que seja mais fora do que dentro do negócio, né.
porque a operação interna vai executar o que já ser feito, né. Isso. E a gente vê, essas crises que vieram, gente, a gente vê o quanto que faltou, É. né. E assim, pegando aí o teu gancho, nosso supply estratégico permitiu que a gente sofresse pouco com essa crise, inclusive essa do agora recente, dessa guerra do petróleo, por quê? Porque a gente já tem, Olha só. parceiros desenvolvidos, a gente não ficou sem estoque, teve problema, muitas empresas e indústrias tiveram problema Muitas. de abastecimento, a gente não passou por isso justamente porque a gente enxerga a área de supply com essa visão estratégica e a gente trabalha muito isso. A gente não trabalha só com fornecedores de nenhum tipo de material, a gente tem contrato nos principais materiais que são aqueles curva A mais, entendeu? Então é isso, essa visão com certeza faz toda a diferença. E a gente aprendeu muito isso na pandemia também, Sim, desde a pandemia que a gente não não trabalha sobreviveu. e assim, a gente, pelo fato de estar no Ceará e nossa cadeia logística ser toda São Paulo e de fora, né, e importação, nossa cadeia de suprimentos é toda de São Paulo e da China, principalmente Índia também, a gente trabalha com algumas coisas. Então a gente precisa realmente ter ali uma estratégia muito bem desenhada, entendeu? Porque a gente não pode trabalhar com rupturas, porque uma ruptura, um problema vai impactar aí no meu estado do ano todo. O quanto difícil pra gente aqui do Ceará, né, gente, porque, qualquer entrega nossa pra o sudeste é 7 dias, 10 dias. É, Não foge disso, né. Alana, eu te falo pouco aqui, a gente fez alguns eventos na Globo de Massa que você participou aqui, em relação à crise de mão de obra, tá. E aí a gente vê hoje que também temos aí um apagão de talentos, né. Quando eu pude conhecer vocês, eu vi que o engajamento ali existe, na Romaz, existe ali um time que muita gente que está até alguns anos lá já. Eu queria que você me falasse um pouco, como é que foi esse teu trabalho sobre pessoas. Você começou no RH até, né? sim, Olha como é interessante, RH geralmente briga com fábrica, a gente, né. Não, quem faz RH é supervisor de produção, tudo. Eu venho de produção. Mas o quão estratégico sempre foi participar do RH, porque a gente não pode fugir, por mais que venha IA, por mais que venha automações, sempre tem pessoas ali gerindo, sempre tem pessoas pensando, né. Então qual foi a tua como é que você trouxe resultado com um time que já tinha um modelo de gestão da antiga gestão e você trouxe essa mudança de gestão? Como é que foi o teu grande diferencial no modelo de gestão de pessoas na Romase? certo. Vamos lá, eu acredito muito que essa questão de cultura organizacional é um trabalho contínuo, certo? Não existe começo, meio e fim, é para sempre, a gente tem que estar fomentando, a gente tem que estar trabalhando. E na nossa cultura, sempre a gente coloca as pessoas em primeiro lugar, certo? As pessoas são a base. Sem pessoas eu posso ter a melhor máquina, eu posso ter o processo mais lindo escrito, perfeito, que não vai funcionar. Então, a gente precisa realmente ter as pessoas certas, nos lugares certos, para o negócio acontecer. Então, assim, a nossa visão foi sempre essa, voltada para desenvolvimento de pessoas. A gente tem uma política interna de sempre dar oportunidade para as pessoas crescerem lá dentro. A gente tem muita gente da casa, assim, que começou a história lá dentro da Romase, que hoje está em cargo de supervisão, que está em cargo de coordenação. E isso aí eu acho que é a nossa sensação de dever cumprido, né. Eu acho que quando a gente tem um talento aí que a gente conseguiu construir junto com ele, desde a base, que a gente pegou como auxiliar de produção e a pessoa chegar, num cargo de liderança, eu acho que isso é fantástico. E, assim, acreditar também que a Arrumadas é um meio para a gente conseguir transformar a vida das pessoas, né. Eu fico muito feliz quando a gente escuta de um colaborador que ele conseguiu realizar um sonho. Um dia Verdade. desse, um colaborador ligou para o Rodrigo e disse agradecendo que conseguiu comprar o primeiro carro zero. Olha Cara, isso é só. fantástico, entendeu? Porque é isso, eu acho que nenhum sucesso faz sentido se for para você aproveitar só, né. Então, a gente trabalha muito essa cultura de engajamento, de chamar as pessoas para acreditarem no propósito, porque a empresa crescendo, isso significa que todos que estão lá vão crescer juntos. E prega a gente vive o que a gente prega, certo, lá. É verdade, né, a Isso. gente fala muito aqui na Lomos de Massa que as pessoas não fazem o que o líder diz,
faz, o que o líder faz, né. Então o comportamento que vocês pregam ali acabam transmitindo ali a cultura lá é muito forte da Romase, né. Aí parte muito também do Rodrigo ali, Isso. chega junto Rodrigo mesmo, é a energia do a negócio. energia. É. É o CEO perfeito ali, a energia puxa pra cima e A leva o gente é bem negócio. complementar, eu falo muito isso com ele, porque eu não tenho a energia que ele tem. Eu sou uma pessoa mais analítica, sou mais ali da estruturação, da base, do back. Ele não, ele é a pessoa que vai para colocar energia no negócio, para fazer a galera ir para cima mesmo. É o COO, gente. Alana, estamos chegando aqui no final do nosso podcast, mas eu queria falar um pouco antes aqui de um assuntozinho que você comentou, né, para jovens engenheiros, falando que estudam IA, né. Eu te pergunto, ó, a IA, automação, digitalização, o que é que você enxerga de tendência hoje nas indústrias, né? Existe a indústria 4.0 que você implementou lá, os controles, né, tudo, a gente pode até interligar com alguns IoTs para automatizar em funções, tudo. Existem as automações, de certa forma, tem processos manuais, tem processos automatizados e tem a IA, né. O que é que tu enxerga aí para o futuro curto aí, vamos digamos assim, os próximos 2 anos aí, que a gente pode reformular? Assim, eu acho que hoje a IA é básico, certo? Todo profissional gestor tem que ter conhecimento básico de IA. Do jeito que você falou que foi professor de Excel, eu acho que a IA é o novo Excel, certo? A IA eu não acredito que ela vem para substituir ninguém, nenhuma função, nem nada do tipo. Eu acho que ela vem para fazer o funcionário, o colaborador performar mais, o gestor performar mais. Hoje eu consigo entregar 5 coisas que antes eu demorava uma semana para fazer, eu entrego em um dia, entendeu? Eu trabalho 5 projetos em um dia com a ajuda da IA. Eu consigo desenvolver controles melhores, eu consigo analisar dados de uma forma mais precisa. Então eu enxergo muito a IA como um aliado para o gestor, entendeu? É uma competência que todo mundo deve começar a estudar de agora. Isso não só empresários ou gestores de empresa, eu acho que toda profissão, é advogado, é o médico, todos, porque é a nova realidade, eu acho que o profissional que não dominar isso vai ficar obsoleto. Legal, eu vou fazer aqui um quadro contigo, um bate-pronto, tá? Algumas perguntinhas aqui que você vai responder sem pensar, entendeu? Vamos lá, ó, tecnologia, processo ou pessoas? Se tu puder resolver um só, para resolver um desses 3, tecnologia, processo ou pessoa? Qual é o primeiro? Pessoas, Pessoas. pessoas. Como eu expliquei, sem as pessoas nada funciona, então eu posso estar o melhor sistema do mundo, o melhor equipamento, se eu não tiver gente, não vai funcionar. Essa pergunta aqui é bem interessante, ó. Empresa familiar tem vantagem competitiva real ou uma desvantagem disfarçada? No nosso caso, eu acho que tem uma competitividade real. Assim, eu acho que depende muito de como você trabalha família e negócio. Assim, a gente nem sempre foi tudo perfeito e maravilhoso, mas eu acho que passa um momento mais difícil da transição e hoje cada um entendeu o seu papel dentro da empresa, os fundadores que continuam ativos no negócio, certo? E eu na minha função, o Rodrigo com a função dele, todo mundo entendeu ali o seu papel e a gente consegue usar isso a nosso favor. Então depende muito de como a empresa leva essa questão da família e da empresa. Poucas empresas têm, assim, uma sinergia interessante das gerações, né? Eu vejo na Romar está bem equilibrado esse momento aí, é interessantíssimo para reconhecer. Aquele assunto que a gente falou, assim, qual o maior mito sobre dança, eu acho que você respondeu já, mas eu vou deixar aqui para você mais uma vez, né. Qual o maior mito sobre dança feminina na indústria que você gostaria de matar hoje? Se tem algum mito, o que é que não é mito? Eu diria que o maior mito da liderança feminina, eu diria que muitas vezes acham que a mulher precisa perder a sua essência para ela assumir uma posição de liderança numa indústria ou em qualquer tipo de negócio. E eu acho que isso é um mito. Então é isso, eu acho que dá para você ser firme, tomar decisões difíceis, sem você perder sua essência feminina. Você também é mãe, né, tem É, esse ponto isso, também. isso. Interessante, Mãe de 2. olha só. Demitir bem ou contratar bem? O que que é mais difícil? Eu acho que contratar bem hoje, na realidade que a gente vive hoje, está bem difícil. A gente tem enfrentado muitas dificuldades
principalmente com pessoas mais jovens. Não sei, talvez as redes sociais, a promessa de ficar rico em bet, mas a gente tem encontrado muita dificuldade em encontrar pessoas que queiram plantar para colher a longo prazo, sabe. Essa visão de longo prazo hoje está bem difícil nessas novas gerações, porque antigamente uma pessoa entrava numa empresa e ela passava 15 anos, o projeto dela era se aposentar naquela empresa, hoje não. Normal. Hoje a pessoa entra, amanhã ela já quer ser líder e daqui a uns dias ela já quer ser gerente, então ela não en assim, principalmente essa nova geração não entende que você tem que plantar para colher, entendeu. E isso é uma dificuldade grande, encontrar pessoas com esse mindset de longo prazo. Esse é um desafio grande e a gente fala muito, né, esse debate das gerações, né, e a gente encontra que começa a ver a transição dessa geração, e essa geração que é imediatista, ela está sendo a consumidora também, né, Isso. e aí a gente tem que entender como é que a gente vai se comportar. A indústria é o grande desafio, gente, porque a indústria não tem indústria de 2 dias, de 3 dias, de um mês. Indústria realmente são anos, trabalhos são muito tempo de gemba ali, e isso é um desafio que ninguém tem a solução aí pronta. É. Vamos ver o que acontecer no futuro e tentar fazer o melhor possível, né. Eu queria aqui mais uma vez, aqui estamos chegando no final, gente, mas eu preciso reafirmar, Fórum Novo Mercado, dia 22, 23, 24 de setembro, tá. O maior evento de gestão do Norte-Nordeste. Aproveita, os primeiros lotes estão acabando, então clica aqui no link ou aqui no QR Code, faz tua inscrição, não perde, vai ser o evento do ano, gente. Alana, querida, muito obrigado. Olha só, não sabe a honra que eu tive de receber você aqui, tá. Quando você aceitou o convite, fiquei muito feliz. Realmente eu tenho você como uma liderança, não é só feminina, mas de indústria, né. Quem não conhece a Romase vai conhecer agora pela minha rede social e pelas suas, né, que existe um trabalho ali de primeira linha, né, uma transição que colabora com o crescimento do negócio, a mudança de geração com o degrau superior do profissionalização do negócio. Então eu queria que realmente agradecer de fato, queria que você pudesse trazer para a gente as últimas mensagens aí. Ah, sim, pessoal, eu queria agradecer o convite, Bruno Gomes de Matos, mais uma vez, foi uma honra estar aqui com vocês, espero ter contribuído aí um pouquinho. Queria deixar uma mensagem para quem está assistindo, que tiver curiosidade de conhecer um pouco mais sobre a Romase, sobre o nosso processo, podem me procurar no meu LinkedIn, o Bruno também pode passar aí meu contato, vai ser um prazer receber. Eu acho que a gente precisa dessa troca aqui no Ceará, já comentei isso com o Bruno. Acho a indústria muito solitária, sinto falta de pessoas de outras indústrias para a gente trocar figurinha, para a gente trocar conhecimento. Então deixo aí as portas abertas para quem quiser, trocar uma ideia. E é isso, espero ter contribuído aí e Gratidão. sempre que precisar, estou lá de portas abertas, Bruno. Obrigada. Gratidão, Alana. Pessoal, muito obrigado por hoje, espero que vocês tenham gostado, até a próxima.